Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Raciocina Comigo. Estamos aqui na segunda temporada, sempre com histórias inspiradoras, pessoas aí que trilharam um caminho que muitas vezes não foi tão fácil, mas conseguiram de alguma forma alcançar o sucesso. E essas histórias servem para inspirar vocês, sacadas, insights. Então fica ligado aí, já clica aqui para você seguir, para você se inscrever nesse canal, curte e compartilha, porque esse episódio tá especial. Cara, hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial. Ele me enrolou durante um tempo, foi difícil conseguir trazer aqui, mas é um cara muito conhecido, dos nomes mais conhecidos que a gente tem hoje da natação brasileira, Gustavo Borges. Deixa eu pegar aqui, ó. O Gustavo, ele é nadador com 4 medalhas olímpicas, você me corrige se eu estiver errado, hein? 2 de prata, 2 de bronze. 19 medalhas de Pan-Americano, tá certo? Fiz a tarefa de casa. Formado em economia, uma coisa que eu fiquei de cara, que eu achava que era educação física. Cara, formado em economia, na Universidade de Michigan, né? Universidade de Michigan. Empresário de sucesso, com mais de 400 academias licenciadas. Não sei se é academia ou são pessoas licenciadas pela sua metodologia. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Valquíria. Te enrolei um tempinho, né? Mas agora a gente ajustou as datas aí. Muito bom estar com você aqui. Cara, uma coisa muito importante dizer. Quando eu falei que eu ia criar esse podcast, você estava na minha mesa, a gente estava no Hot Seat lá no Eco 100, né, que é o grupo liderado pelo Joel J, a gente estava na mesa de Hot Seat, eu falei, gente, quero criar no podcast. Aí ele já arrumou 10 convidados ali pra você. Gustavo Borges olhou pra mim e falou assim, Val, data. Eu falei, não, tenho que ver ainda quando eu vou conseguir. Me passa a data. Você lembra disso? Me passa a data. E eu falei, cara, como que eu vou decidir a data aqui? E aí eu joguei um mês pra frente. Eu falei, não, tá, eu preciso de um mês só pra me organizar. E o negócio começou. E aí a gente rodou, acho que foram 20 episódios da primeira temporada. E aí a gente, na correria ali, várias coisas, segurou um pouco. Falei, não, vamos encerrar essa primeira temporada. E aí o Gustavo já tinha me enrolado daquela vez. Falei, cara, eu quero te entrevistar, meu. Pô, sou tua fã aqui. A gente marcou e eu desmarquei, né? Foi, verdade. Eu tinha aqui, tava olhando. Aí, de repente, até a Raíssa estava falando no começo, a gente estava outro dia lá no restaurante e chegou a mensagem. Gustavo Borges, ô, boa, Val, vamos marcar aquele episódio que eu desmarquei contigo, cara? Aí eu falei, olha a deixa pra voltar isso aí. É o cara que realmente tá no meu pé pra esse podcast, porque é um cara que é fundador desse podcast. Cofundador. Cara, obrigado. Fundadora são vocês aí, mas... Não, obrigado por isso. Mas, ó... Não, mas você sabe que só esse elemento aí já é um bom início de conversa, porque quando você decide fazer alguma coisa, às vezes a gente fica enrolando e botando entraves, né? Para fazer uma coisa que é simples, né? Então você fala que o podcast não é simples. Bom, depende. Se tiver uma questão de recurso, de investimento que não te permita, pode ser que seja um fator limitante ali, né? Mas você pode começar de uma forma simples, se você quiser. Fazer uma conversa no Zoom já é uma coisa, que acho que tinha a questão da distância. Exato. Então, às vezes, a turma, cara, faz um streaming, StreamYard, Zoom, coloca isso dentro do YouTube, isso já é um podcast. Então, às vezes a gente começa a limitar e acha que o dinheiro, aí depois vai para o tempo, né? E aí a questão do tempo se arruma, se você quiser, porque o podcast ele tem uma grande relação com você se conectar com as pessoas, de trazer conhecimento, de conversar. E isso funciona para qualquer coisa, né? Dependendo qual o seu objetivo que você quer fazer ali, cara, coloca uma data, coloca um próximo passo, alguma coisinha que você faz. Pode ser até hidratação, né? Pô, eu quero me hidratar melhor, né? Mas estou sem tempo. Pô, toma água, toma 2 goles agora que você falou isso. Então, é só botar a cabeça nisso. E você falou isso na época, você falou assim, Val, eu faço presencial quando dá, e eu faço online quando dá. E o negócio roda desse jeito, né? Não tem desculpa. Mas me diz uma coisa, ó. Esse teu jeito, assim, tipo assim, agora é pra você fazer... Vai ter que ir lá no meu, né? Agora você vai Bora, vai ser um prazer, filho. Esse teu jeito, assim, de é pra fazer, vamos fazer, sabe? Tipo, não deixa a desculpinha vir. Isso daí já é teu ou você foi moldando durante a sua carreira de atleta? Acho que isso tem um pouco a ver com o esportista, com o atleta, e tem a ver com o empreendedor, né? Se você quer enrolar, a coisa mais fácil que tem é você enrolar. Você deixar a coisa para depois. Tem até uma frase assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Vamos enrolar um pouquinho mais, né? E normalmente a gente fala, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Que seria o ideal. Mas muitas vezes você pode jogar isso para frente, procrastinar, não tem problema você procrastinar. Agora, se procrastinar em coisas que precisam ser feitas, aí é um grande problema, principalmente se o seu desejo estiver ali dentro. Sim. E o esporte, acho que ele traz muito essa pegada, né? Você também é empreendedora, você tem essa veia, né, de fazedora. Eu fui atleta também, tá? Você foi atleta de karatê, velho. de karatê, é verdade, a gente falou disso.
Então, o atleta, não só a natação, mas qualquer atleta, ele é muito acostumado com fazer, né? É um verbo de ação muito forte, você ir lá e fazer, né? Se você pegar o atleta, ele está sempre em movimento, ele está sempre aperfeiçoando aqui, dando os detalhes, e está sempre fazendo isso numa rotina diária. Então, é algo que acontece, todo dia acontece alguma coisa. Então, você acorda, come, treina, come, dorme, descansa, vai, você está sempre em movimento, né? E a hora que você está em movimento, as coisas acontecem. Boa. Então, dentro do esporte, você fala no karatê, você tem toda a movimentação ali. Dentro da natação, você tem a técnica, você tem um nado, você tem um tempo que você precisa fazer. Então, não adianta nada você querer ir para a Olimpíada se hoje você não estiver lá treinando, dando duro e fazendo as coisas acontecerem, né? E esse que é o grande lance. Você vai para o empreendedorismo, a mesma coisa. Você vai para o trabalho, a pior coisa que pode acontecer é o cara chegar, trabalha o dia inteiro, 18 horas. Nossa, trabalhei pra caramba, nem almocei, já começou errado, né? Não almoçando. E chega no final do dia, não consegue nem pontuar qual foi o progresso que ele teve, ou o que ele evoluiu. E aí, a hora que começa a chegar nesse ponto, você vê, cara, não adianta só você trabalhar, você precisa trabalhar e ver o que está acontecendo com esse trabalho, né? Para você chegar no seu objetivo. O que é? Ganhar um salário? É promoção? É você estar feliz, estar bem lá? Qual que é o objetivo ali, né? E quando você está trabalhando para alguém, se você for um colaborador, qual o resultado que você está trazendo para a empresa? Para o dono da empresa que está lá, né? Você tem que trazer resultados. A gente veio para a Terra para dar resultado de alguma forma. Tem que se pagar, pô. A gente muito mais do que se pagar, é o resultado mais amplo que eu digo, né? Que você tem um resultado financeiro, você tem um resultado de negócio, da prosperidade, seja lá qual for a relação que você quiser com isso. Mas a gente veio aqui para dar resultado, seja ele qual for. Aí o atleta, acho que ele tem muito essa pegada, né? O empreendedor, ele tem essa pegada de fazer, né? Ir lá e fazer. Sim. Tem uma frase que fala, as piores desculpas são as verdadeiras, né? Que a pessoa tem aquilo realmente, aquilo é algo que faz parte da vida dela, mas ela coloca aquilo como desculpa e aquilo vira desculpa muitas vezes para ela não fazer as coisas. E acaba virando uma realidade. Exato, né? vira realidade. É uma desculpa, mas vira realidade. E aí você falou uma coisa, se eu tenho muito claro a minha meta, por exemplo, o atleta, cara, eu quero ir para a Olimpíada, eu tenho que treinar. Então, assim, não existe não treinar. Eu tenho que treinar e ponto, acabou. Então, você não vai criar desculpas para dizer, mas hoje eu tô com uma dor de cabeça, mas hoje eu não tomei meu pré-treino, mas hoje eu não dormi bem. Pode até ter acontecido isso, né? Exato. Mas isso não tira o fato de você ter que ir lá. Mas tem que fazer, né? Agora, quando você tem a possibilidade de não fazer, eu não sei, às vezes o difícil é que quando a gente vai para o empreendedorismo, a pessoa muitas vezes ela deixa de não fazer. Tipo assim, eu quero dobrar meu faturamento. Tá, mas para dobrar seu faturamento, o que você precisa fazer? Precisa fazer isso, isso, isso. Aí entra naquela, mas será que eu quero realmente isso? Mas será que eu quero para agora? Mas dobrar será? Você quer, mas talvez não quer pagar o preço ali, né? Investir tempo, recurso, talvez. E às vezes é uma falta de método, né? A gente não sabe. Porque quantas pessoas podem dizer, eu quero ser campeão olímpico, eu quero ir para uma Olimpíada, tá? Mas, cara, você quer pagar o preço? Eu não sei como foi a sua vida de atleta, cara. O quão sacrificante foi para você. Eu não sei qual momento da sua vida você teve o start de falar assim, eu quero ir para uma Olimpíada, e você realmente vestir aquilo e falar assim, vou me preparar para isso. É tudo um filtro, né, Valquíria? Se você pegar o esporte, pega o empreendedorismo, você é dono de empresa, você é dono da própria vida, do seu trabalho, no seu dia a dia, você imagina o seguinte, primeiro começa uma intenção, você quer. E a intenção, a gente sabe que o inferno está cheio de boas intenções, né? Então não adianta só você ser muito bem intencionado, apesar que a boa intenção ela é um motor propulsor para que algo aconteça. Só que se só ficar na intenção, é como se fosse assim, você dá vamos pegar uma referência aqui na natação, né? Você dá um tiro de largada aos seus lugares, pá, você dá um tiro, buf. A hora que você cai na água, você não nada, você só desliza. Talvez isso seja uma referência da intenção. Você deu uma largada, você pulou na piscina, mas e aí? E as braçadas? E o treino? E a fisiologia? E o mindset? E a alimentação? E todo o resto, né? Que precisa ser feito para você chegar onde você quer chegar. E talvez a intenção ela vem no treino, né? Ela é um motor propulsor para você iniciar uma jornada do processo que você precisa para fazer. Então, acho que o primeiro passo é assim, eu quero, né? E a hora que você quer, você entra numa palavra ali que é o comprometimento, né? O compromisso com alguma coisa ou alguém com aquilo que você vai fazer. Então, eu quero, depois você entende o preço que você precisa pagar, não necessariamente você paga esse preço, mas você entende e tem um pouco de discernimento, né? Então, por exemplo, 9 anos de idade, eu quero ir para as Olimpíadas. Qualquer jovem quer ir para as Olimpíadas. Com 9 anos você falou isso? Pô, lógico, tô vendo o Ricardo Prado ganhar medalha, tô vendo não sei quem ganhar medalha ali. Você já pegava, assistia a galera ali? Você já... Não, na Olimpíada de 84, já estava olhando ali, fazendo, cara, olha que bacana isso aqui.
As coisas estão acontecendo. Legal. 80 eu não entendia muita coisa. Estava começando, aí 81, 82 eu lembro do Ricardo Prado batendo recorde mundial, já estava com 10, 11 anos ali. Aham. E aí na Olimpíada de 84, medalhista. 88 já estava vidrado, né? Em 84 acho que eu só lembro do Ricardo Prado. Apesar que depois eu fui estudar a Olimpíada, eu começo a saber outros. Mas o Ricardo Prado e Joaquim Cruz, ídolos, né? Tipo, Medalha de lembrança de memória mesmo, né? não, Joaquim Cruz, ganhou não sei o quê. O Ricardo Prado ganhou medalha de prata e tal. 88 já tinha um pouco mais de noção do esporte, que eu já estava um pouco mais velho. Aí depois desse fato de você já entender e tá inserido no assunto, né, isso acontece no nível maturacional ali por volta dos 14, 15 anos, né, que você já vê que a força física, a relação, ela já tem já muda bastante, né? Para a mulher um pouco diferente do homem, né? A mulher evolui um pouco mais cedo em termos maturacionais. Então você tem ali entre 13 e 16, muita coisa acontece na vida do ser humano, né? E pré-púber e puberdade. E ali, naquele momento, né, principalmente na puberdade, você começa a perceber o que você precisa fazer em termos de treino, em termos de dedicação, em termos de escolhas, que aí é o próximo salto, né? Que aí você vai ali dos 15, 16 para os 18, 19, que é quando o bicho pega. Então, se você chega bem na fase adulta, né, no início da sua fase adulta, chamar um jovem de 20 anos de adulto, eu tô aqui já com a idade mais avançada e não me sinto tão adulto assim em muitos elementos da minha vida. Mas aí você começa, aí o que realmente importa para o seu resultado. Aí você investe o seu tempo, você investe o seu recurso, você investe tudo aquilo que você pode para você ter o resultado. Então isso funciona no esporte, isso funciona no empreendedorismo, né? A gente tem um período da faculdade, depois a gente sai, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, vai procurando. Sofre ali, de repente, né, umas pessoas mais jovens já sabem, já têm um pouco mais de clareza em relação ao caminho e começa a ir por ali, outros não tem problema nenhum, você vai atingir isso um pouco mais velho. E acho que cada um tem seu tempo, né? Mas Sim. acho que o aprendizado e aquilo e o discernimento do certo e do errado, do que precisa fazer, acho que ele vem com o tempo. Muito Você legal tem isso. 2,3 de altura, né? Eu tenho 2,3. Desde que e você idade? tem 1,80. 1,78. Tá Tá mas quase, com salto tá você quase. tá com 83. Você tá aqui, ó. Tá me próximo. abraçou. Olha, desse tamanho, nossa, como você é. Raras vezes eu olho pra cima, viu? Porque pra mulher eu tenho uma estatura alta. Pô, mulher de 1,78, 80 não tem tantas não por pra aí. minha casa. Pra minha casa Então, você é sua quase casa, baixinha. as mulheres lá têm que altura? Pô, minha mãe tem 1,82m. 82. Minha irmã também. A minha outra irmã mais velha, mais baixinha, 1,75m. Aí a minha esposa, essa é baixinha, você conheceu a Bárbara. A Bárbara tem 1,68m. 68, é. E a minha filha, que eu queria que tivesse aí 1,78m, ela ficou com 69, assim, Ficou... Pegou um pouquinho dela. esticando ela assim, um pouquinho mais. Aí meu filho ficou com 2,3. Então, 2,2, mas você desculpa. tem 2,3 desde que idade? 2,3. Você lembra? Nossa. 16 anos você já tinha 2,3? Não, acho que eu terminei Você de crescer cresceu? ali por volta de uns 18 anos. Eu cresci bastante dos 15 para Deu os um estirão. 16. Aí 16 para 17 estava crescendo bastante ainda. O meu filho já cresceu um ano antes, assim, do 14 para 15 ali. Que varia muito, né? Teve estirão. Aham. Mas eu acho que eu lembro com 17 para 18 ainda crescendo ali. 18 para 19 não, aí 19 em diante eu já não... Porque eu acho que essa eu adaptação... não lembro muito de... Você lembra de crescer assim? Eu não lembro de crescer, só Não, crescia, né? eu me lembro de com 14 anos eu já calçava o sapato que eu calço hoje, cara. Eu calço 40. Não é, tá bom, Pra mulher tá ótimo. é difícil achar sapato, entendeu? A E gente 48 sofre. pra homem. Então, eu já não sei. Qual que é o normal? Até 44 em lojas? Sim? Sei lá. Não, mas você, Eu não, sou- você encontra eu sou fácil nada, sapato? Nada normal, né? Quando vem roupa, é tudo sob medida, né? Não tem como fazer coisas assim fora. É difícil para quem tem braço Deve comprido. ser. Pra viajar de avião, então. Aí tem que comprar o meu, né? Eu comprei o só- meu, aí eu tô resolvido. Tô brincando. Só ali na Mas frente. Eu vou comprar meu avião para não ter problema. Com certeza. Bem melhor. Tem Já gente compra que com tem, bom né? espaço. Não, mas dá trabalho. Precisa de emergência, tem estratégia para isso, né? Então, Tipo assim, sou Gustavo Borges. gente, tem 2003, não tem nada aqui saída preferencial, não? Ô, mas falando nisso, como é... Pô, você é muito conhecido, cara. Tipo assim, eu tava comentando com a Raíssa ontem. Às vezes a pessoa pode não conhecer a tua fisionomia direito, te olhar, às vezes não te reconhecer. Mas o teu nome é muito forte. Né? Você tem noção disso, né? O quão é forte o teu nome. Então, assim, a pessoa olhando Gustavo Borges ali, o quanto você lida facilmente com isso, com as pessoas te reconhecendo? Porque talvez na rua nem todo mundo reconheça você pelo rosto, mas quando você põe um documento para entrar em algum lugar ou para fazer check-in em alguma coisa, as pessoas devem... Isso acontece com frequência. Dependendo
da faixa etária, você tem uma relação, né? Sim, Então você pega verdade. quem vivenciou, né? Não vou perguntar a sua idade, mas... Não, então, eu vivenciei. Você vivenciou, Porque tá eu bom. tenho Então você já 30 entregou a sua idade. anos. Tá com 25 Não, eu tenho agora? 40, 30. então assim, o teu auge eu tava ali nessa fase que eu assistia muita TV, então o teu nome sempre você tava imagina, ali, cara. eu com 25 ali, você com 15, né? Exato. Então, assim, é uma... Quem acompanhou a geração e as medalhas, né, principalmente que estavam envolvido ali até 2000, no ano de 2000 principalmente, né, que 2000 eu ganhei minha 4ª medalha, estou ali bombando ainda, né, tinha muita imprensa, Sim. muita coisa, o esporte profissionalizou, apesar de eu não estar no auge da minha forma física e dos resultados, eu ainda estava Mas você já tinha presente. histórico, né? Você já Isso, tinha já tinha feito história. nome. E é engraçado, porque hoje a informação ela é tão pulverizada, né? É muito segmentada. E antes você tinha veículos de comunicação, você tinha os jornais e você tinha a televisão. Se você estivesse na Globo, na Bandeirantes, Record até que menos, Rede Manchete, né? Que em 92, 96 foi uma grande emissora que nem existe mais, que transmitiu muito. A população assistia isso. Exatamente. Então você ficava assistindo lá na Globo, por exemplo, ou no jornal, né? Você pegava o jornal, abria a página de esporte, tinha 5 páginas. Uhum. E durante a Olimpíada, a página inteira falando de Gustavo, de Fernando Scherer, de medalha. Sim. E aquilo teve um impacto. Inclusive, em casa, eu tenho um arquivo que minha mãe fez, né, e colecionou ao longo da vida inteira, né? E a gente tinha empresas também que faziam clipagem na época. Não era nem depois veio a clipagem digital, mas eu tenho jornais. Se você pegar lá 1996, você pega lá, tem 8 pastas assim, Caraca. você vai abrindo no detalhe, né? Que legal. E isso ficou muito vívido na mente de muitas pessoas. Então, quem vivenciou a década de 90, principalmente a década de 90, tem uma memória muito forte em relação a isso. Hoje em dia, a informação está muito dissipada. Então você acaba seguindo ou conhecendo as pessoas que você quer conhecer. E acho que a influência digital fez muito isso. Então você tem os influenciadores digitais, você tem a televisão que ainda tem um impacto, né, em relação a alguns artistas ali, mas você está totalmente pulverizado. Então o jovem, para ele me conhecer, ou o pai ou a mãe tem que falar que eu existi e ele vai e procura essa informação, ou ele está relacionado a algum tipo de negócio que eu estou envolvido hoje, que é a metodologia Gustavo Borges, Sim. né? Isso são cerca de 400 clientes B2B, que é o licenciado, escola, clube, academias, né? Escola, clube e academias, que são nossos principais clientes. E aí você vai para os professores, você vai para os alunos. São mais de 200 mil alunos na nossa plataforma. Então ele está dentro da nossa plataforma como um aluno, né? Uma criança de 3 anos, 2 anos, 8, 12. Você tem os pais que estão ali, né? Que são os A que criancinha que nem sabia quem é o tio Gustavo Exato, Borges, que tio vai Gustavo aprender Borges. Não, ali aí a o tio história. contar as histórias das minhas visitas às unidades é uma coisa louca. Que para uma criança você fala assim, ó, o maior pipoqueiro da história tá vindo aqui na academia. Nossa, os moleques ficam loucos, tirar foto com o pipoqueiro e tal. Aí vem o tio Gustavo Borges, é o maior atleta e tal. Aí tem que empolgar. Inclusive nas unidades a gente tem lá um bonequinho de 2,3 metros de altura, que tem o tamanho da minha mão, tem o tamanho do meu pé, tem uma régua com os mascotes do nosso método, né? Então a criança, ela chega lá, sempre me marcam, né, inclusive. Criança, ela, cada tamanho, né, da régua tem um mascotinho referente ao nível. Não, assim, mais ou menos Sim, ali, né? sim. Então, com 1 metro, você está aqui, com 2 metros, 2 metros você está na minha altura. Uma Mas gamificação. você tem uma relação com isso, né? E isso é muito bacana. Então, acho que tem essa conexão. O pessoal reconhece. Quando me vem, acha que, pela fisionomia, jogador de vôlei, principalmente. Sim. Né? Não é natação. Mas, assim, pô, quem é tarado por natação e gosta de natação, esse cara vai... Ou por esporte, esse vai saber. Mas a confusão, normalmente, é como um jogador de vôlei. Eu morei em Curitiba, acho que 7 anos. E aí o caminho que eu fazia, cara, passava exatamente do lado da academia escrito. Natação, Gustavo Borges, né? Metodologia, na Rápida natação, do Barigui ali, na Rápida do Barigui. Você estudou Você ia para a universidade? Quando eu me formei, depois eu fui para Curitiba, foi quando eu comecei a trabalhar. E aí eu morava ali para frente da Rápida, lá sentido da Universidade Positiva. Então eu passava ali direto, eu sempre lembrava, porque como você marcou na minha infância, né? Era... marcou antes. Nossa, era uma menininha, desse tamanhozinho naquela época, né? Aí eu passava ali, tipo assim, na hora, né? Você reconhece, fala, pô, o nadador, Gustavo Borges e tal. Então é muito legal isso que você fez, de depois de terminar a sua carreira, você ainda deixou teu nome ali, cara. E você vem colhendo frutos disso daí, né? Acho que tem uma relação boa com o esporte. E o empreendedorismo foi uma transição interessante dentro da minha vida pelo fato de você
fazer uma transição de carreira, né? Você imagina, esportista para dono de negócio é igual ser padeiro e querer ser astronauta. São coisas completamente diferentes. E dentro disso tem todo um aprendizado, mas tem os valores que são transcendentes do esporte, que é aquilo que você vivenciou na disciplina, na dedicação, todas aquelas palavras bonitas, né? Você vê um cara que ganhou uma medalha e fala, cara, esse cara aqui foi comprometido. Esse cara aqui nasceu para nadar, né? Você nasceu para fazer o que você faz, mas depois o resultado, né? Exato. Mas se você pega aquilo e você joga para o empreendimento, você joga para o teu negócio, e você se dedica às horas, né? Toda aquela coisa de dedicação, cara, o resultado ele vem, ele aparece. E não é fácil, né? Então você dá muita cabeçada ali, você aprende uma coisa ou outra dentro desse momento, mas é bacana, é um desafio grande, né? Essa transição. E o empreendedorismo é uma coisa que estava dentro de mim ali. Meu pai, muito empreendedor, minha mãe professora, e acho que esse envolvimento de querer tocar negócio sempre estava muito vivo aqui dentro. Sim. E você ganhou 4 medalhas, né? 2 de prata e 2 de bronze. Qual que foi a mais marcante ou significativa para ti? Tipo, acho que a primeira, 92, foi... Você não esperava? Não, eu esperava. Eu esperava 2, inclusive, e veio só uma, né? Fiquei muito nervoso no primeiro dia. A expectativa ainda era maior. Era maior. Não, eu tava bombando. Imagina, com 19 anos, 20. Sim. Putz, tudo acontecia, né? Cada enxadada, 3 minhocas, você achava. Muita coisa, sabe, tudo acontecia, né? Treina, melhora. Treina, melhora. Treina, melhora. Quando você acerta na Você veia... Você tava vindo de uma evolução muito boa. Nossa senhora. Vamos pensar um pouquinho como era 20 anos, né? Pensa aí, não era legal? E aí eu cheguei nas Olimpíadas, primeiro dia, na véspera, péssimo, né? Não consigo dormir, acordo... Nervosismo? Ansiedade? Tudo que você possa imaginar. E nado muito mal no primeiro dia. Então, tensão, estresse, ansiedade... São vários dias de competição? São 6 dias. São 6 dias? Aqui em lutas é só um, né? Você tem que resolver tudo. Geralmente as oportunidades são menores ali. Karatê não é olímpico, né? Ou já é olímpico? Não é. Ele foi olímpico ali na do Japão, né? Mas aí já caiu logo na sequência. Ali. O karatê ele tem um problema que ele é muito descentralizado. Existem muitas confederações, vários estilos de karatê diferentes e ele não consegue... Mas eventualmente vai ser. Porque o vôlei de praia tinha a mesma característica. E normalmente os esportes que entram como exibição nos jogos, né, ou como esporte convidado, eventualmente eles acabam se incorporando, né? Aí depende... Porque o karatê tem no Pan-Americano, mas na Olimpíada não. Eu já acompanhei bastante o karatê. E lutas, normalmente você tem uma luta num dia só, né? Você vai lá e resolve o dia, por peso, pela categoria que você tem. A natação não, a natação são modalidades, é igual atletismo. Então, inclusive, atletismo e natação, você sai natação e entra atletismo na Vila Olímpica, né? Porque é muita gente. Sim. Tem mais ou menos, acho que por volta de uns 800 a 1.000 atletas, fora os dirigentes, os treinadores que estão do esporte, né? E o atletismo, imagino que deve ser até mais pessoas envolvidas. Então, você imagina, a Vila Olímpica tem 10 mil pessoas, você tem 10% é um esporte, 10% é outro. 20% já está resolvido com 2 esportes. Sim. Então, é consecutivos ali. E no terceiro dia eu tinha um 100 livre, né? Então, você imagina, saiu de um resultado negativo de um dia, e 3 dias depois, 2 dias depois, no caso, você tem que estar na sua melhor forma mental, né? Porque física você está igual. É muito louco isso, né? Porque muitas vezes a gente tem um dia de trabalho ruim, ou a gente tem um momento ruim de negócio. E aí, no dia seguinte, você é a mesma pessoa fisicamente, a mesma pessoa com o conhecimento, com a habilidade que você tem. Não mudou muita coisa. O que muda é a forma como você está encarando aquele desafio, ou a forma como você está encarando o seu dia. Isso faz uma diferença tremenda, né? Que é aquele insight. Peraí, se eu dormir melhor, será que eu vou nadar melhor? Talvez seja só isso. Então, vamos concentrar no sono. Inclusive, uma das maiores situações ou pontos assim de performance, de alta performance para o ser humano, é você utilizar a sua biologia a seu favor. E todas as vezes que o ser humano foi contra a própria biologia, ele se deu mal. Todas. Não tem nenhum dado na história que quando você vai contra a sua biologia, você vai se dar bem. Isso tem a ver com o horário de dormir, horário de acordar, horas de sono, melhores momentos para você fazer certos tipos de atividade e assim por diante. Tem a ver com lesão, né, que é o que você trata. Total. Até depois comentários sobre isso. Mas em relação a essa construção, cada dia é um dia, e se você entrar nesse dia com uma postura diferente em relação àquilo que você quer atingir, o seu resultado ele vai ser diferenciado. Isso funciona para qualquer área da vida. Funciona nas Olimpíadas. Um dia eu sou 22º, 2 dias depois eu sou segundo lugar, medalhista.
Então, o contexto daquela história, daquela Olimpíada, ele tem uma pegada bem legal, bem interessante em relação ao que é transitório, ao que transcende o resultado, né? O aprendizado que você tem e a vitória, ou o que é derrota em si, né? Porque você pode pegar 22º e ter um grande aprendizado, então aquilo é o quê? É uma derrota ou é uma vitória que você teve, né? Apesar do resultado e da dificuldade que você está lidando com aquilo ali, né? Que eu fui lá para ganhar uma medalha e pego o 22º. Mas foi o quê para você? Foi uma vitória. Foi uma vitória? Foi uma grande vitória. Tipo, tive a oportunidade de aprender com isso daqui. A duras penas, né? Você aprende. Porque é muito comum as pessoas perguntarem assim, né, se você pudesse voltar atrás e mudasse alguma coisa, você mudaria? Né? Eu mudaria, mas muitas coisas, só que eu não deveria mudar. Porque o aprendizado poder, seria outro. Né? Você está me dando assim, você pode. Então eu vou lá e mudo. Cara, aí eu vou botar na bolsa e tirar da bolsa, né? Vai ter pandemia, eu já me preparo o que vai acontecer. Eu já começo a fazer uma estrutura toda. Não dá para fazer isso. Né? Treinaria mais perna, por exemplo, na natação. Sim. Aceleraria mais o negócio, esperaria mais um tempo, começaria diferente, né? Então, assim, a gente, claro, você conhecendo o que você conhece, no seu desenvolvimento como pessoa, né? Principalmente se você envelhece, vai envelhecendo ali, vai ficando mais velho, você tem aprendizado, você tem conhecimento, você pode aplicar de uma maneira diferente. E aí, dessa forma, eu mudaria muitas coisas, mas não deveria, porque acho que o aprendizado que eu tive, os tombos que aconteceram ali, eles vieram para fazer a pessoa que eu sou hoje, né? Se eu tivesse mudado o efeito borboleta, né? Muda muita coisa lá para você ver, né? Sua vida é completamente diferente aí. Você vai ser mais feliz, mais triste? Não sei. Então, acho que essa construção ela é muito mais relacionada a... Pô, você aprendeu? Então beleza, daqui para frente, o que você vai fazer? Aí está no seu controle. E depois de você conseguir lá, você ficou em 21º, você falou? 22º. 22º primeira. Aí 2, 3 dias depois você foi lá e conseguiu a medalha de prata. O que pra ti, tipo assim, vou ter mais controle emocional, vou fazer o que eu vim pra fazer, tipo, ou você, tipo, com sangue no olho e fala, agora vai, é a minha chance. Foi uma mistura das duas coisas, né? O você focar mais em você naquele momento é muito mais importante do que você pensar na competição e na medalha. Naquele momento ali, né? A natação, o esporte, ele é muito comparativo. Sim. Em lutas, ainda mais, né? Você está se comparando, você tem que vencer um adversário na força física, né? Ou na tática, na técnica, na questão mais relacionada ao embate. Na natação você tem esse embate, mas você está na sua raia, né? No esporte coletivo você está do outro lado da quadra, né? Dentro de campo você está na estratégia ali. Então, os esportes têm as suas características, né? No embate de comparação, que é o que o esporte faz, ele nos ensina, eu adoro essa comparação, né? E muita gente fala assim, pô, o importante é competir. Assim, beleza, essa frase é péssima se você colocar um ponto final nela. Então vamos colocar uma vírgula e pensar um pouco diferente, né? Porque quando a gente não tem a competição na nossa vida, e a competição no aspecto de virtude, de aprendizado, de crescimento, de entender que a vida tem desafios, né? Dos mais variados, né? Isso a gente começa, se um adulto tem isso, a gente olha para os nossos filhos e fala assim, não, o importante é competir, vem aqui, você vai ter tudo. Não vai ser assim. Aí o que a gente vai fazer? Vai criar filhos mimados, e vai criar trabalhadores, cidadãos mimados. Então, vai chegar lá com 25, 26 anos de idade, vai ter passado em 4 anos de mercado de trabalho, já passou por 10 empregos, você olha no currículo e fala assim, cara, que você tá de sacanagem comigo. Né? E acho que, nesse sentido, a competição ela ajuda, porque ela gera o aprendizado. Então, assim, eu adoro a palavra competitividade, desde que a gente esteja do lado da virtude da competição. Eu gosto muito da comparação com outras pessoas, desde que nós estamos olhando, né, tendo um olhar virtuoso para aquilo. Porque senão a gente fala assim, a grama do vizinho é sempre melhor. Né? E aí você não sabe o que o cara fez com aquela grama, se ele adubou, se ele regou, aquela coisa toda. Então, se você tem um olhar para isso, o importante é competir, sim, mas o importante é participar, sim, mas ele também é importante competir, importante aprender. Importante a gente evoluir, aprender com o erro, aprender com o acerto. Né? E acho que essa evolução, né, quando você olha de uma maneira ampla a jornada competitiva do ser humano, das pessoas, aí sim a gente se fortalece. Aí sim a gente acaba crescendo como pessoa e a gente fala de resiliência e superação nesse sentido. Imagina a vantagem que você tem como ser humano de ter levado alguns tombos, né, e levantado sozinho e construído uma carreira profissional, né, uma carreira de
pessoa assim, focada naquilo que você quer. Sabendo que existe a dificuldade, sabendo que existe a equipe para te ajudar. Uhum. Outra frase que eu não gosto muito é: a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Sim. Porque a gente está muito acostumado a cair e levantar, né? E isso é mais fácil, acontece de uma maneira mais natural. Agora, quando você está indo bem, e aí? Na vitória. E vitórias consecutivas, então? Nossa, isso aí é um perigo. Se você não analisar e ver o que está dando certo. Né? Analisou, melhorou, evolui, acelera, vai. Mas nunca acha que você está... A prepotência, né, a soberba são elementos terríveis para o nosso crescimento. E quando você pegou a medalha de prata, o teu pensamento era esse? Tipo, o que, que eu preciso fazer para na próxima Olimpíada tentar competir e chegar num ouro? Naquele dia não, naquele dia eu comemorei, né? Que dia para ti, pô, primeira medalha deve ser incrível, né? E aí esse é um papel, né, você imagina, 4 anos. Em 4 anos o que pode acontecer, né? Uhum. Você imagina hoje, né? A gente está em 2023, gravando esse episódio aqui em julho. Pega 4 anos atrás, onde que a gente estava? Uhum. E o que a gente passou nesses 4 anos, né? Talvez, espero que a gente não passe nada parecido, né, com o que a gente passou nesses últimos anos na história aí da humanidade, né, se possível. Né? Se a gente pudesse, pelo menos, ter o nosso desejo realizado. Mas, independentemente disso, se tiver uma próxima, a gente vai estar um pouco mais preparado, mais resiliente, né? A gente aprendeu muito nesses últimos 4 anos. E a medalha olímpica, ela faz isso, né? No caso, a medalha olímpica positiva, né? Aconteceu algo. O que vai acontecer nos próximos 4 anos? O que eu vou fazer? Vou continuar repetindo isso? Vou fazer diferente? E muita coisa muda. Quando eu parei de nadar em 2004 para 2008, até 2007 eu estava assim, acho que eu conseguiria estar ali, né? Ainda estou jovem e tal. Aí chegou 2008, eu vi os resultados e o que mudou a natação. Eu falei assim, onde que eu estava nos últimos 4 anos? Como é que eu perdi isso, né? Em 2004 estava acontecendo isso, eu estava lá. E 2008 acontecendo aquilo. Ou isso aqui que eu não sei nem como aconteceu. Em 2008 você foi comentarista, né? Comentarista. Lá em Pequim. Fui comentarista. Então, mudou muito. Tecnologia, treino, atleta. Putz, mudou tudo. Você vê a galera... Aí ali eu me senti velho, pela primeira vez. Acho que foi a única vez que eu me senti um pouco velho, assim. Já era aposentado. Eu já estava aposentado há 4 anos. Uhum. Então, em 2007, eu estava assim, acho que daria para estar lá. Uhum. Acho que dá. Se eu treinasse um pouquinho mais, né? Se eu estivesse aqui cuidando de mim, acho que daria. Aí, em 2008, eu falei assim, putz, acabou mesmo. Já era. Não que eu fiquei triste com isso, né? Eu fiquei até feliz. Falei assim, nossa, acabou mesmo. Agora, não tem mais o que dizer. Cara, e aí, vamos para a próxima. Vamos continuar indo para a próxima, que eu já estava, né? Eu lembro um dia que a gente estava lá no Mastermind, a gente estava conversando sobre alguma coisa, eu não sei se era de rede social, de marketing, que a gente estava conversando, e aí você comentou, né? Falou, sei lá, não, eu tenho 4 anos para aprender isso daí, né? Tipo, aí todo mundo falando, não, cara, o modelo mental do Gustavo Borges é olímpico, é a cada 4 anos, entendeu? Não tem por que querer aprender para ontem. Eu vou lá entender como que eu posso, daqui 4 anos, fazer esse negócio da melhor forma possível. Esse ciclo termina no ano que vem. Olha aí. E esse ciclo, até o meu plano é até o início do ano, né? Só para dar um chorinho ali, né? Porque se for uma decisão... E mudanças assim, pelo menos 6 meses a 8 meses, acho que vai ter que ter muita reflexão. Né? Eu já estou começando esse processo, que tem a ver com o mercado digital, tem a ver com produtos que estão ali do outro lado, né? Com as minhas empresas, com o meu momento. Tem várias coisas acontecendo ali. Então, dezembro, janeiro, fevereiro ali, já vai ter um próximo ciclo. Sim. Já vai ter uma próxima etapa, né? Que pode ser um reforço dessa etapa que já teve, pode ser uma mudança importante ali. Né? Depende muito dos semestres, né? Em termos digitais eu venho evoluindo a cada ano, a cada semestre, né? Em todos os aspectos. Então, isso é uma notícia boa, mas é um esforço grande, né? Você está nesse jogo aí com várias atribuições, várias atividades. Eu me sinto em alguns momentos, né? Acho que isso é normal para empreendedores que têm várias atividades, você está sempre em transição, né? Uhum. E quando você está em transição, você divide a sua energia com elementos. Então, você vai fazer palestra, você vai tocar negócio, você vai participar de um conselho, você vai fazer isso, vai investir em empresa. Sim. Então, são várias caixinhas que você tem, né? E se você está nessa visão aqui de onde colocar mais ou menos energia, é onde realmente o bicho pega. Então, acho que esse é o grande desafio do gestor, quando ele vai mais para o estratégico e menos para o operacional. Isso acontece muito, né? E eu estou muito nesse momento, né? 4 anos atrás, 3 anos atrás, né? Tinham dois
dois grandes blocos ali da minha estratégia, né? Abrindo como era o meu pensamento. Primeiro que eu tinha que e estava muito no início da pandemia ali, né? Então, muito posição, né? A autoridade e o desenvolvimento e o entendimento no que acontece no digital. Eu nunca entrei no digital e eu entrei no digital, né? Então, isso, eu tenho que entrar, tenho que evoluir, tenho que aprender e tenho que ter o resultado econômico disso. Então, esse era um plano. E o outro, do outro lado, é ser mais estratégico nos meus negócios e menos operacionais. Sim. E menos operacional. Isso aconteceu também. Então, eu venho fazendo isso de uma maneira bem estruturada. Então, contratando pessoas importantes ali, eu ainda continuo na estratégia, né? Eu sou o que seria o CEO, né? O dono da empresa, mas não na questão operacional, na questão na visão estratégica de negócio. Isso traz outras oportunidades dentro do próprio negócio, né? Em termos de expansão, em termos de novos produtos, né? Que o digital ajuda. Então, a gente amplia tudo aquilo que eu aplico num lado das minhas empresas, eu aplico também dentro do meu negócio, e aquilo ali eu tenho gente que operacionaliza e tem clientes que já estão ali, né? A gente estava conversando sobre isso de uma maneira aqui, né, antes da transmissão, e acho que isso está funcionando bem. Então, acho que o ano que vem vai ser tô animado para o ano que vem, viu? Porque acho que tem algumas mudanças ali, tem alguns caminhos que podem ser tomados que vai ser legal. Massa, a gente também está super animado para o ano que vem. Tá. Eu acho que tem uma pergunta que todo mundo deve te fazer, cara, em relação à medalha de ouro. Você pensei que você ia falar assim, quanto que eu calço, o tamanho da minha envergadura, essas coisas. Você falou que 2 de prata e 2 de bronze, e todo mundo deve pensar, né? Putz, qual é o sentimento? Porque, assim, eu fui atleta de karatê. Não fui nada no teu nível, nem profissional era. Eu sempre tive que trabalhar e treinar porque eu gostava muito. Mas eu fui aonde eu consegui. Então, dentro dos estilos, existem vários estilos de karatê. Em 2015, foi meu último campeonato, eu participei de um campeonato mundial, fui vice-campeão mundial. Lá esse tamanho todo? Acho que era a Eslovênia. Cara, quem é baixinho é rápido também, viu? É difícil, a nossa guarda é difícil. Não, mas fechar. A gente gosta de gente alta, né? Não é possível, pô, 2,3 m, 1,78 m. Pior assim... coisa é perder de um baixinho. Nossa Senhora. Pior que é. Quando eu nadava, no início da minha carreira, eu perdia para um nadador eu nadava peito. Ele em cima do bloco, em primeiro lugar, que eu não ganhava dele, né? Eu pegava terceiro, assim. Eu era assim, quase o dobro da altura dele, do terceiro lugar, ele no primeiro. Caramba, como é que esse cara... Como ele conseguiu? Muito habilidoso. É porque a altura é vantagem pra ti, né? Então, vantagem pra algumas vantagem coisas. com a técnica e... mas os nadadores mais rápidos da história não são atletas da minha altura. Não são os mais altos. São um pouco mais baixos. Entendi. Então, hoje, assim, dos resultados da última Olimpíada, 1,90 m. Falar 1,90 m não é alto. Não, é alto. Eu sei que é alto. Michael Phelps, 1,93 m. Só que tô falando de 2,3 m. Acima de 2 metros. É outra coisa. A envergadura é de 2,25 m. Eu lembro da história da envergadura, já sei conta. Mas o que eu ia te falar é o seguinte. No karatê, como a gente falou, é um embate com outra pessoa diretamente. Então, assim como no vôlei, no futebol, cara, você se classifica pra final. Então, tipo, não é uma raia com 8. É você e o cara. Então, assim, quem fica em segundo, cara, é um sentimento de você perder, sabe? Tipo assim, eu perdi a medalha de ouro. É difícil você sair dali feliz. Pô, eu consegui a de prata. Não, cara, eu tinha chance de conseguir e eu perdi a de ouro. E no teu caso, você tem 8 ali. Então, assim, são 8 já tentando ficar entre os 3... E depois os 3 tentando competir ali, quem consegue chegar mais rápido. Você acha que isso tem, de certa forma, essa diferença mesmo do sentimento? Assim, cara, conquistei o segundo lugar, e não é que eu perdi o primeiro, eu conquistei o segundo, fiz o meu melhor e pronto. Porque no nosso é mais difícil você ter a sensação, sabe? De, pô, conquistei o segundo lugar. Eu acho que no curtíssimo prazo eu concordo contigo, porque... E tem uma outra coisa, a expectativa, né? Do seu resultado. Sim. Então, dependendo da sua expectativa, do que você deseja que aconteça, e o esporte tem muito isso, do ranking. Imagina você ser primeiro do ranking, melhor do mundo, campeão do mundo, não sei o quê, recordista mundial. Você vai lá e pega uma prata, com 8 dentro da piscina. Você não vai ficar feliz. Né? Da mesma maneira, você é um azarão que está lá nas finais do karatê, ou do judô, ou do boxe, e você chega lá, azarão, perde, leva um pau do campeão mundial, né, do cara que é o primeiro do ranking, o cara que não sei o quê. Você perde, você fica triste que você não ganhou do cara, mas você vai sair de lá, com a cara toda inchada, acho que assim, nossa, medalha de prata, né? Então, é muito essa... Eu já vi muita gente na natação também ganhar medalha de ouro e reclamar. Sim. Porque não bateu o recorde mundial e era para bater o recorde mundial. Não era só para ganhar medalha olímpica. Não era nem a medalha, né? Não era só ganhar a medalha de ouro olímpica
chegar em primeiro lugar e detonar os adversários. Não era isso, era bater o recorde mundial lá, naquele momento. E aquilo não foi feito. Isso já aconteceu, né? No passado, mas já aconteceu. E nesse sentido, a expectativa e a tua relação com o que você deseja do seu resultado, ela está muito linkada a isso. Então, lógico, você pega o vôlei, né? Pau a pau, você quase ganha do seu maior adversário, você pega segundo, que a gente acompanha muito vôlei ali, né? O basquete, dá um... Nossa, né? Que coisa. Mas você pega lá na Olimpíada de 96, o basquete feminino pegou segundo lugar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tinha perdido nada. Perdeu em 94 para o Brasil, que foi campeão mundial. Aí o Brasil vai para uma final com os Estados Unidos, se eu não me engano, né? Acho que é Estados Unidos, que é 96, sei lá. Pegou segundo, independente do adversário. Você fica triste que você perdeu, né? Talvez de uma equipe que você já ganhou, mas depois você fica, cara, sou medalha de prata olímpica. E aí, vou reclamar disso? Total. Imagina você chegar e reclamar, né? Eu acho que essa questão, né, de você sentir que você poderia ter ganho e não ganhou e ficou triste, ela tem uma relação. A outra é você falar o seguinte, pô, por que eu perdi? Será que foi minha ou foi do adversário, né? Independentemente disso, o seu adversário foi melhor que você. Então você precisa respeitar isso, você precisa valorizar. A torcida gosta dessa valorização. Cara, foi melhor do que eu. Fair play, né? Porque a turma pergunta pra mim, ei, faltou a medalha de ouro? Eu falo, cara, o cara deve ter treinado tanto, mas tanto pra ganhar essa medalha de ouro, que ele ganhou de mim, que tem que dar os parabéns. Eu falo, parabéns, cara, porque tanto que eu treinei, eu peguei prata, você para pegar o ouro deve ter feito uma coisa bem bacana aí. O que você fez? Me conta aí, né? Para eu entender um pouco mais sobre isso. Faz um hot seat aí. Faz um hot seat aí e tal. Como é o seu treino? Inclusive, curiosamente, o Popov, numa entrevista, ele falou, o Popov foi um grande adversário da década de 90. E aí perguntaram para ele, quem foram os seus maiores adversários? E ele não falou o primeiro nome que ele falou fui eu. Né? Porque eu nunca ganhei dele no palco olímpico. Depois ele falou alguns outros que ganharam dele nas Olimpíadas. Então imagina, o maior adversário dele foi um que não ganhou dele, né? Que tava todo dia ali. Que tava todo ele gosta mais de mim, né? Porque eu nunca ganhei dele. Aí ele vira e fala assim, o Gustavo... Aí ele falou uns outros, sabe? Aí ele falou assim, mas o Gustavo... Eu não sei porque o Gustavo nunca ganhou de mim. Ele tinha isso, ele falou algumas características que eu tinha. E eu assisti aquilo. Nossa, faz uns 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. A hora que ele falou assim, eu não sei porque que ele ganhou, eu falei, cara, ele acreditava que eu podia ganhar dele. Olha. E aí eu falei assim, mas como é que eu não ganhei dele mesmo? Então eu comecei a voltar 30 anos atrás, né? Essa medalha tem 31 agora, né? 92, a outra tem 25, começa a ficar umas contas meio estranhas, né? Meio esquisito. E aí eu ligo pro meu treinador. Aí eu ligo pro meu treinador, né? E eu falo assim, tudo bem, como é que tá? Quanto tempo que a gente se fala? Então, vamos. E aí, eu queria fazer uma pergunta. Você ligou agora, nesses 30 tempos anos, agora, velho? 2 semanas. Mandei trocando mensagem. Não acredito. Assim. E aí, por que eu não ganhei do Popov? Como assim? Sei lá, meu. E foi uma resposta meio brincalhona, assim, sei lá, cara, a gente fez de tudo pra ganhar, de quem fosse, não era só do Popov, de qualquer um, né? E realmente a gente fez tudo que podia ser feito. E eu acreditava que eu podia ganhar dele, não que eu não acreditava que eu não ganhasse, que eu não podia ganhar, né? Eu acreditava. Inclusive as diferenças, assim, 2 décimos, 3 décimos, uma coisa assim. É isso aqui, ó. Então, assim, não tem... É uma fração de segundo que acontece ali. Mas é um pensamento. É um pensamento. É alguma coisa que você pensou a mais ali, tipo, você... às vezes você tem eu tava muito focado. Não teve... Se você olha as provas que eu fui medalhista, a do 200 metros que eu nem peguei as finais, não teve nada. Todas as provas que eu fui finalista, eu bati o recorde sul-americano, né? Não era mundial, porque tinha um mundial melhor, né? Tem um atleta melhor na minha frente. Mas eu fui recordista sul-americano, foi o meu melhor resultado em todas as Olimpíadas que eu participei, no 100 e nos 200, no 100, 92, no 200. Então, assim, eu estava na minha melhor forma física, eu estava no meu melhor resultado individual, pessoal. Não foi que eu cheguei lá e amarelei, peguei, piorei meu tempo. Todos os resultados eu melhorei, cara, todos. Incrível. E aí, se eu chego, eu melhoro, eu faço o meu melhor. E aí o cara ganha de mim e fala, putz, devia ter ganho. Não tem como. Ó vida, ó céus, ó azar. Os caras vão olhar para mim, mas como assim? Mas tem essa relação, né? Voltando à sua colocação, né? Você tem 8, você ganha o bronze, você ganha a prata. Você não perde o ouro, você não perde o bronze. A hora que chega na disputa do bronze, essa é cruel, né? Do vôlei, do basquete. Muito. Aí você pega quarto. Muito. Aí, esse é o jogo mais... Perdedor do perdedor. Não, muito E do judô ainda. Do judô, não sei se nos esportes assim, no judô, você tem 2 semis e 2
repescagens. Sim. Você sabe esse modelo, Sim, né? sim, sim. Aí o perdedor aqui, ele luta de novo com quem ganhou na repescagem. E os ganhadores vão pra E final. vai. O cara tem Aí uma você chance. perde uma, É. você ainda tem uma chance, e o cara que não ia ganhar nada, tá na repescagem, vai e luta contra Vai, você. Nem sei dessa é. estatística, se tem uma estatística assim, o Não cara sei que também. sobe da repescagem, normalmente, estatisticamente, ganha medalha. Nossa, se for isso, que é mais uma chance, né? É, ele tem uma possibilidade de errar uma vez. Você imagina, um cara tá Pra vindo de uma daí- vitória Sim. pra lutar com você, e você tá vindo com uma derrota pra lutar com o cara. Putz, perdi a chance de disputar o ouro. Agora eu vou ter que lutar de novo pra tentar o bronze. Com esse cara que tá aqui, que ganhou. É isso aí. E aí? É quase o teu caso, mas não foi repescagem, porque você teve a primeira chance que você deixou passar, foi para 22º, e aí você foi com uma outra possibilidade lá que você tirou medalha de prata. Então não é tipo o esquema, mas a mentalidade mas talvez você entre um pouco nisso. Mais ou perdi menos. uma chance, mas agora você imagina deu. se eu só nadasse 200 livre. É. Eu ia ter que esperar 4 Aí- anos. Não, aí é foda. E o esporte é legal disso, né? A mentalidade do 4 anos que a gente mencionou Uhum. aqui, ele tem muito isso, né? Então, assim, pô, hoje não deu certo, 200 livre, pô, legal. Foi mal aí, gente, ó, não deu certo, obrigado, tá? Então, amanhã, nos 200, eu vou nadar melhor. Só que o amanhã do 200 é daqui 4 anos. Então, vai lá. E 4 anos depois eu fui medalha de prata naquela mesma prova que eu fui 22º. Olha aí. Então, a história fica bonita de ser contada. Sim. Né? Só que o desafio daquele dia e a construção dos próximos 4 anos foi uma coisa muito intensa. De muitos desafios, de muita construção ali, de muito... Né? Isso é muito legal. Cara, e aí você se aposentou e você teve essa virada pro empreendedorismo, de entender, falar, meu, tudo que eu construí, eu tenho uma metodologia e eu consigo criar o meu negócio a partir disso, eu consigo difundir isso pro Brasil inteiro, não sei nem se passa além do Brasil. Como que Estamos no foi? Chile também. Tá no Chile aí, ó, já tá É. passando barreiras aí. Como que é isso pra ti? Tipo assim, você já vinha pensando nessa possibilidade? Ou quando você se aposentou, você parou e o que eu quero fazer a partir de agora? Tem uma questão em relação à transição, que é o planejamento. Né? O planejamento é um grande elemento, né, de você fazer uma construção de transição. O outro é você ter, pelo menos, uma ideia do caminho, né, que você quer seguir. Então, a clareza ela é muito importante ali nessa questão. Mas nem sempre as coisas acontecem de uma maneira tão fluida assim, né? Você fala assim, não, eu quero seguir aquilo que eu gosto de fazer. Eu não acredito muito nisso, né? Você está mais ou menos onde você se encontra, você gosta, né? Você fala assim, eu gosto de natação, quero trabalhar com natação, por exemplo. E aí eu entro para o empreendedorismo, academia. Eu tenho natação, eu tenho esporte ali dentro, mas eu sou empreendedor, sou dono do negócio, vou ter que saber de gestão de equipe, gestão de time, ter que contratar, mandar embora, demitir, saber de tributário, a contabilidade, vou ter que contratar gente que saiba disso para poder... Né? E isso acontece muito com pessoas que são apaixonadas por algo, né? Por uma profissão, por um trabalho. E o esporte tem isso, né? Porque o esporte, talvez, desde cedo você fazia aquela atividade. Pô, eu gosto de esporte, sou apaixonado por natação, vou ser nadador. Aí é mais fácil, talvez, dentro do esporte isso acontecer. Se você vai para o trabalho, né? Para a sequência, eu sou muito mais o empreendedor que também atua naquele segmento, naquela área, do que um esportista. É lógico que quando eu sento numa das reuniões e tenho o assunto natação ali, isso é legal, né? Oh, nossa, que gostoso isso aqui. Mas que é diferente se eu estivesse falando, sei lá, um segmento de bebida alcoólica, que eu não ia curtir nada ali. Mas a transição, ela passa por algumas decisões e ela passa por um trabalho muito árduo para você construir aquilo que você quer. Não é fácil. Né? Então, pegando no seu exemplo, né, de fisioterapia. Fisioterapia, né? Na parte de lesões ou na parte de seja lá o que for. E aí você, para exercer a sua função, o seu trabalho, você vai ter que ser uma empreendedora. Então você tem pessoas que vão te ajudar no empreendedorismo, se você não tiver habilidade ou não quiser fazer ali, mas você vai ter que ter um mínimo de conhecimento. Isso dá trabalho, isso cansa. Então se você quiser ser fisioterapeuta, ou se eu gosto de natação e eu quero fazer uma transição, então vai ser treinador. Treinador você vai ter mais isso. Mas se quiser ser head coach, você vai ter outras responsabilidades. Não vai ser tão gostoso assim. Então, difícil você falar assim, eu gosto de nadar, treinar. Nossa, quer coisa melhor? Eu treino, eu nado, eu me alimento, descanso. Não penso em nada, ganho dinheiro, ganho medalha, vou para competição, vou para a Olimpíada, ganho medalha na Olimpíada, vibro, né? Uma descarga assim de dopamina incrível, né, nas realizações e aquela coisa toda, e de repente eu não tenho mais isso. E agora? Agora eu quero trabalhar com esporte. Beleza, então vai ser head coach de um negócio. Cara, você vai ter que contratar, vai ter que falar com o pai, vai ter que falar com o atleta.
Cara, assim, as coisas mudam. E a gente precisa entender, aí vem o desafio que a gente teve como esportista, né, e como a gente leva isso para as próximas profissões. E aquela outra coisa, né, faça por tempo suficiente para você ser bom naquilo, porque senão você vai se lascar. Então, assim, acho que eu até peguei um pouco da tangente aqui da pergunta, né? Mas qual foi a pergunta mesmo? Não, era realmente entender quando que você teve esse Era a insight de transição. criar essa metodologia Isso. mesmo. Bom, e aí nessa Para transição, licenciar, para quando expandir. eu queria empreender. E aí o empreendimento, né, na área de natação e de método de trabalho, ele veio com uma força interessante. Né? E a gente falou assim, pô, vamos criar esse método, não existe. Vamos fazer isso aqui, vai bombar. Né? E quando a gente criou, vamos fazer um lançamento, chama uma imprensa, chama não sei o quê, lançamos, e a gente, caderninho assim, já para pegar pedido, né, para bombar. Então é a primeira metodologia de natação, não existia nenhuma. Existia metodologias assim, cada um tem a sua, tal, não tem uma coisa organizada, estruturada. Tinham professores mostravam isso na faculdade, tem esse método de algum utilizava e tal. E aí quando a gente lançou não veio ninguém. Aí começamos Ninguém assim. se interessou? No começo, não, foi difícil pra caramba. Sério? Né? Você imagina, cara, uma novidade. Não, eu tenho o meu próprio método, não, financeiro, isso e aquilo, tem uma série de coisas. Cara, eu achei que já tinha lançado um boom, assim, Não. tipo, atleta olímpico vai ensinar a galera. A gente demorou 3 anos para fazer o que a gente queria fazer no primeiro ano e a gente demorou 8 para fazer o que a gente queria fazer em 3. Então foi uma dificuldade muito grande em termos de construção. Né? Por quê? Leva o lado do negócio, do business. A gente tinha uma expectativa baseada em outros segmentos, outros mercados, né? Mas, de certa forma, a gente tinha que lidar com o ser humano, tinha que lidar com contratação, tinha que lidar com uma série de coisas ali que foram muitos desafiadores. É até hoje. Imagina. Cara, você tem mais de 400, não era? Agora, pré-pandemia esse número, mas hoje a gente está cerca de 400. Imagina. 385, por ali. Muita gente. É isso no B2B, né? Então, você lida diretamente com o gestor ali. Então, é um grupo bem nichado, bem específico, né? De pessoas que estão envolvidas com natação, envolvidas com a gestão aquática. Então, e aí você lida com os professores, né? Capacitação, ensino à distância, muito desenvolvimento com esse profissional, porque ele realmente impacta no aprendizado, que é o aluno que está no fim ali, que utiliza o nosso método. Né? E o pai que recebe essa informação. E aí, como é que está meu filho? Você vai na educação infantil, principalmente, né? Grande volume dos nossos alunos, eles são crianças, jovens, e o pai, ele cruza a cidade para levar o filho na melhor escola que o dinheiro pode investir. É assim que funciona a escola. Se for escola pública, na escola pública, se for na privada, é na privada, aí você vai colocar o seu dinheiro onde você acha que tem relação com a educação que você quer dar para o seu filho e tem a relação com o dinheiro, com o investimento que você tem disponível dentro de casa. Sim. E a natação infantil, a gente trazendo o foco para a escola, né? A escola de natação e não a academia e não aulinhas de natação, você muda um pouco o jogo, né? Você melhora, você valoriza, você tem uma comunicação, você tem a relação comportamental, cognitiva, a relação técnica do aprendizado. Então, você mistura vários elementos ali e o pai entende aquilo como um processo educacional, né? De aprendizado, de ensino-aprendizagem. Isso é onde a gente trabalha muito duro. A gente solta mais de 15 trabalhos científicos por ano, só focado em natação e nos números e nas informações que a gente gera das nossas plataformas. Muito massa. Para a evolução de negócio. Né? Então, isso é muito legal. Me diz uma coisa, por exemplo, o pai, para ele, se o filho ganhar uma medalha, é um indicador. Tá, mas nem todas as crianças, talvez, você vai conseguir medir por medalha. Então, assim, eu acredito que você deva ter indicadores que dentro dos locais ali, você consegue mensurar se as pessoas estão aplicando a metodologia e como que isso pode fazer parte da evolução de uma criança ou de um atleta. Quais são esses indicadores que para você é importante? Vamos só separar atleta de formação. Tá. Então, são coisas diferentes. Formação é o aprendizagem, é aprendizado. Assim que você aprende os 4 nados competitivos, que aí aprendeu a nadar os 4 nados, você tem uma transição para base. Base é competitiva. Então, formação, base e alto rendimento. A base, ela engloba de mirim, que seria 9 anos de idade, ou pré-mirim com 8, 9 a 10, mirim, depois assim por diante, infantil, petis, infantil, etc. E vai até o júnior.
O júnior já é uma faixa etária de 17, 18 anos que já combina com o alto rendimento, assim como o juvenil, dependendo da evolução do atleta. Então, se você pega no final da base competitiva, já transiciona para o alto rendimento, aí você tem uma outra visão, e você tem no final da formação uma transição para a base. O nosso trabalho ele é muito amplo e muito forte na formação e na transição. A gente não avalia, a gente não trabalha a base e a competição. A gente trabalha a transição para a competição. Então, eu trabalho aspectos competitivos, que tem a ver com relógio, tem a ver com comparação, tem a ver com festivais de natação, tem a ver com evolução de uma maneira um pouco mais técnica, que faz a transição para a competição. Mas dentro da formação, né, que aí eu estou falando dos últimos níveis ali, são 9 níveis que a gente atua, de bebê, né, de 0 anos, de 6 meses, até os 13 anos. E o 13 anos por quê? Porque é o período maturacional ali da puberdade, né? A partir dos 13 você já é um ser diferente ali, né? Você já não é uma criança mais, né? Dependendo dos 12, 13 anos, também já transicionou ali. E a gente avalia em cada um dos níveis 25 subitens de 5 grandes categorias que têm relação com o aprendizado. Então, se você tem segurança aquática, tem a técnica dos nados, tem a evolução de alguns aspectos dentro desses itens que faz ou que direciona para essa evolução. Então, um aluno, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, que já tem a coordenação motora mais afinada, que é onde a coordenação ela chega, aí você começa a introduzir alguns outros nados ali, você já tem a caracterização um pouco maior ali. Antes, você vai trabalhar a flutuação. Você vai trabalhar a sociabilização, né, na parte infantil, onde o pai e a mãe estão dentro da água com o filho ou com a filha. Então, você tem várias características que acontecem ali, mas você tem vários elementos que são comuns em todos os níveis. Isso no aspecto técnico, né? Comportamental também, porque no comportamento a gente tem um passaporte, que é um passaporte que relata a conquista do aluno. Então, a gente tem duas coisas que são muito fortes dentro desse passaporte. O desenvolvimento comportamental e o desenvolvimento técnico, que é a evolução, o aprender a nadar. Então, se você abrir o nosso passaporte, você abre e tem uma piscina, assim, que você coloca uns stickers, assim, que você vai evoluindo na piscina, como se fosse chegar até o fim da raia, lá você tem nota máxima. Então, desses 25 itens, desses grandes 5 subitens, desses 5 itens, dos 25 subitens, né, 5 para cada um, você anda na piscina. Um pouco técnico demais a explicação aqui, mas é basicamente o que uma criança de 3 anos precisa fazer dentro d'água e o que ela precisa fazer em termos de comportamento, dentro de casa, dentro da escola, dentro da natação. E essa combinação, ela é muito legal. Que legal, cara, muito massa. Expliquei rápido demais ou não sei se ficou muito claro? Não, deu para entender. Então, E é um boletim escolar. Porque o difícil muitas vezes é você entender realmente como que você quer organizar isso para que as pessoas possam seguir a metodologia, né? Porque, pô, criei isso, tá, mas aí talvez depois você deve ter aberto. Não, mas eu consigo adaptar para uma criança, eu consigo adaptar para um bebê, eu consigo isso. Então, sim, já são 30 anos, falou, não? O quê? De metodologia? Não, a metodologia ela nasceu em 2005. 2005. Então a gente está indo para 20 anos. Então, quase 20 18, anos, é tempo pra caramba já. Então, imagina o quanto foi lapidado ao longo desse tempo, né? Puta, muito massa ver você falando. E me diz uma coisa. A maioria do nosso público é fisioterapeutas e profissionais da área da saúde. Você teve alguma lesão durante esse tempo aí, essa vida de atleta, que quase te tirou de alguma competição ou te tirou de alguma competição? Eu sempre tive muita, vamos chamar, sorte, talvez. Sorte, de certa forma. forma. Sorte daquilo que você falou, né? De fazer o que precisa ser feito ali na base. Eu acho que tem um pouco de sorte para quem nadou na década de 80 e 90, porque a gente fazia muita coisa esquisita. Sim. E aí você tem um pouco não sei se existe muito da predisposição para algumas coisas, ou erros, né? Principalmente fora da piscina. Então, na maioria da turma que eu via se machucar muito, era fora da piscina que acontecia, na sala de musculação, exercícios pliométricos, algum esforço exagerado. Dentro d'água é difícil você ter, no nado livre, no nado crawl, né, lesões muito impactantes. Assim. Você vai ter no nado peito, no joelho, e você vai ter, pelo menos de percepção. Né? Você pega ali no nado peito, joelho, né, principalmente, e você no nado costas, ombro, que você faz uma movimentação um pouco diferente ali. Então, dos amigos conhecidos, eu sempre vi muito problema ali. Né? Em relação ao meu treino, eu nunca, assim, se eu perdi treino uma vez por algum tipo de dor relacionada a algum tipo de lesão, se foi uma vez, foi muito. Eu lembro em algum momento assim de eu ter alguma dor física que me impediu, né, durante um dia ali, eu tive que fazer algum tratamento específico para isso,
Mas dificilmente eu tive, não me lembro, não me recordo de nada. Fui ter depois, né? Paro de nadar e começo a correr, jogar tênis, começo a fazer coisa. Estoura o músculo aqui do... Como é que chama? Peitoral? Osteocondrite. Ah, sim, Intercostal. osteocondrite, Olha o nome. aham, Síndrome nas de costelas. Titsi. Sim. Tive. Isso depois, quando eu parei de nadar, depois de velho. Aí pega o joelho, né? Condromalácia. Tava puxando aqui, comecei a correr, fazer um monte de coisa. Falei, cara, Sobrecarregou então um não fui pouquinho. feito para isso, né? Então, e hoje eu me cuido muito bem em termos de atividade física, mas na época de nadador, putz, eu nunca tive. Sabe o que eu tive uma vez, que foi numa competição, que foi mais muscular, né? Nada sério. Eu fui fazer uma saída de revezamento, no aquecimento, 2 dias antes do Campeonato Mundial. E fisgou aqui atrás, no músculo, uma bola aqui. Bem, como é que chama aqui? Aí a gente tem o trapézio, tem o romboide, a parte medial da escápula aí. Então, na parte medial da escápula... Que é os famosos nozinhos ali. Não, mas eu tinha um nó. Cara, eu fiquei 2 dias na maca. Caramba. Que eu dava abraçada. Mas assim, aí do mesmo jeito que veio, fiz uma vez aquela dor, na segunda vez, no dia seguinte, pá, zerou. Aí passou. Então você teve um espasmo muscular, Nossa a gente chama Senhora. essa contração muscular e foi mantida ali. Mas tive um ótimo campeonato. Tive um ótimo campeonato soltar. e fui campeão mundial naquela época, inclusive. Então não tive nenhuma lesão. Né? Seria legal se eu tivesse pra gente conversar não, cara, aqui? Não, sabe o que é legal de ver a ti? Porque você é uma pessoa que passa, né? Tipo, tanta disciplina, tanta resiliência, tão comprometimento, que faz muito sentido. Tipo, a pessoa que eu lembro Mais prudente, você diz? Da pergunta, né? Tipo, cara, quantas horas você treina por dia? E quando você responde, você engloba o horário do teu sono junto, entendeu? Então, a pessoa que entende a importância das coisas básicas do dia a dia. Então, hoje, quando a gente pega, por exemplo, um tratamento de um paciente com uma dor crônica, que é aquele cara que já tem dor há mais de 3 meses, que envolve fatores biológicos, psicológicos e várias outras coisas, né? Sociais também. É a pessoa que muitas vezes não dorme bem. Então, assim, não é só pro atleta, é para qualquer pessoa. É a pessoa que não se alimenta bem. Porque se você dorme mal, você tem uma tendência maior a comer alimentos hiperpalatáveis, alimentos mais docinhos, mais gordurosos. Fora a questão regenerativa do sono, né? Uma coisa puxa a outra. Eu vi uma O nível de estresse é mais alto. Vi do livro Matthew Walker, não sei se você já leu o livro. Não, Matthew não Walker é o maior especialista de sono, eu acho, não sei se do mundo, né? Mas é um grande cientista, vale a pena ler esse livro. Ele faz uma relação ele faz um estudo de atletas da NBA, noites de sono, de horas por noite de sono relacionados à lesão durante a prática esportiva. E ele pegou atletas, acho que era do Golden State Warriors, alguma coisa assim, e ele fez uma análise de profissionais, acho que ampliou do Golden State, atletas que dormem 8 horas versus atletas que dormem 7 e 6. E o gráfico é uma coisa incrível. Quando você dorme menos de 8 horas, o nível de lesão dos atletas aumenta de uma maneira significativa. E aí, você traz isso, tem a ver com o ciclo circadiano, lógico, com a sua recuperação, com tudo aquilo que acontece no seu corpo, que a gente falou no início, né? É um belo tópico isso. E tem a ver com a forma como você... No mercado de trabalho hoje, né, você tem lesões bobas, talvez, falando de questões físicas, Sim. de produtividade, assim, esquece. É outro jogo se você dormir às 8 horas. Inclusive, eu faço uma pergunta para a turma nos eventos e nas mentorias, que é o seguinte: você dorme mais do que você trabalha? A turma nem entende essa pergunta. Né? É mais fácil você trabalhar mais do que você dorme, porque a turma trabalha 8, 10 horas e dorme 5, 6, né? E é uma relação muito que é aquilo da biologia, né? Da gente usar a biologia do que A favor. de como nós fomos construídos a nosso favor, né? Você fica, imagina, nadando contra a corrente o tempo todo. Dorme mal, toma cafeína na hora errada, e não descansa, e não faz isso, e procrastina, e um monte de coisa que acontece, né, por essas questões. Mas voltando à questão do sono, eu sempre descansei bastante. E aí o descanso, ele regenera. Total. Né? E principalmente o descanso à noite. Né? Esse você não pode abrir mão. Então, talvez possa ser um fator, mas acho que tem outros elementos, né, em relação à forma como você faz o exercício. Também. Mas é que porque hoje existe uma coisa muito forte, né? Até você falando da condromalácia, né? Que a gente chama de condropatia. Quando você tem um processo degenerativo no joelho, e aí você pode ou não ter dor. Esse é o contexto.
Hoje, a pessoa que faz um exame de imagem e aparece uma alteração ali em alguma articulação dela, aquilo não é atrelado à causa de dor, entendeu? Então você fala para mim, Val, eu tenho dor no joelho. Tá, mas não é porque você tem condropatia que você tem dor, entendeu? Então hoje, cada dia mais, a gente vem separando as coisas. Porque o Gustavo, ele podia ter essa condropatia 5 anos atrás, mas ele não tinha dor. Só que agora, junto com esse ponto fraco dele, vem outras coisas. Como você falou, eu tô correndo mais, eu tô jogando mais tênis. Então vão envolvendo outras coisas que fazem com que sobrecarregue ali. E engraçado que a condromalácia eu descobri, eu já devo ter há muito tempo, né? Eu descobri quando eu comecei, estava correndo, eu tinha uma dor que era na inserção do glúteo aqui atrás com o posterior da coxa. Uhum. Uma dor assim que não passava, tomava remédio, começa, né, automedicação. Tomar remédio, anti-inflamatório, aí vai fazer, cara, o problema tá lá no joelho, não tá aqui em cima. E aí eu falei assim, aí eu decidi parar de correr. Tô eu não vou correr mais. Pois é. Então, mas vou fazer diferente. Eu tava correndo, fazendo prova. Agora, tênis eu continuo jogando. E tem um esforço físico forte ali, né? Eu trabalho na musculação, exercício para eu poder fazer a eu ia parte te falar física. isso. Porque daí envolve você olhar pro seu corpo e ver, cara, o quanto eu consegui fazer a minha carreira. Porque geralmente os atletas, cara, eles chegam numa situação muito pior que ti, cara. Você chegou inteiro, você se aposentou inteiro, entendeu? É diferente. Então você é uma pessoa que você olha pra você, cara, você vê performance. Você, Gustavo com 50 anos, você aposentou há quase 20 e tá inteiro aí ainda, entendeu? Você olha pra ti e fala, o cara treina, o cara se cuida, o cara cuida da saúde, o cara cuida da alimentação. Então isso que é legal, entendeu? Você vê pra você, olha pra você e vê que é uma pessoa que mostra saúde. E aí você fala, não, quero voltar a correr. Tá, é possível? Mas a gente tem que entender dentro do que realmente você quer, como que é. Talvez a intensidade tenha que ser menor, talvez a forma do treino, talvez a musculação. Então a gente vai encaixando. Ah, não, corrida não é o meu principal, é tênis. Então, beleza, vamos focar como que você pode jogar tênis sem sentir dor. Mas só para fechar, é porque não é toda lesão que necessariamente isso gera dor. Assim como existe um estudo lá nos Estados Unidos que foi feito, que eles pegaram pessoas que não tinham dor nas costas e fizeram ressonância. E aí eles viram que muitas pessoas já têm hérnia de disco. Então, eles pegaram na faixa de 20 a 30 anos... E é mais a tolerância à dor daí? Então, não, porque não é a hérnia que gera dor, entende? Então, tipo assim, pessoas de 20 a 30 anos... Pinçar o nervo. Então, não necessariamente, é isso que eu quero te dizer. Pessoas de 20 a 30 anos... Tem certeza? Já tem. Tem processo degenerativo e hérnia. Pô, o cara de 90 anos, ele já tinha a hérnia de... 90% tinha hérnia de disco. Tá tudo bem. Só que esses não tinham dor, entende? Então, o que eles queriam mostrar aqui? Faz parte do processo de envelhecimento. Então, a pessoa com 50 anos ter condropatia, cara, é super normal. Faz parte do processo de envelhecimento. Só que talvez num joelho você teve uma sobrecarga maior que no outro. Então, foi diferente esse processo degenerativo. Provavelmente, se a gente fizer uma ressonância, você já vai ter degeneração discal. Porque é que nem cabelo branco. Você vai envelhecendo, você vai ter. Eu pinto os cabelos. Tá vendo? Só que o contexto quando a pessoa tem dor... Eu vou avaliar e entender. Existe dor por causa da hérnia? Existe. Mas não significa que toda pessoa que tem dor e faz o exame é por causa da hérnia. Porque senão a pessoa que fizer cirurgia, todas iriam ficar bem. Mas existem pessoas que continuam com dor depois. Então existe um desequilíbrio no corpo que precisa ser trabalhado. Então, só para puxar o adendo aí da sua condromalácia, porque isso é muito legal. E aí, olhando para a tua história, a gente vê, cara... E a relação com dor e com atividade, né? Ela é um divisor de águas para uma vida mais saudável, né? Porque às vezes você tem que superar a dor, lógico, causada por alguma coisa mais específica ali, você tem que cuidar da sua saúde. Exato. Mas eu vejo muita... E a população brasileira é muito inativa, né? A gente é uma população sedentária. E aí, por medo da dor, ou por falta de tratamento específico para alguma coisa mais direcionado para aquilo que você tem, você acaba não fazendo atividade física e piora até o quadro, né? Piora até a situação. Você imagina, eu jogo tênis, fico com dor. Imagina se eu parar. Não, agora estou com dor, não vou fazer. Que acontece com muitas pessoas. Às vezes é muscular e às vezes é mais profunda, né, esse problema. Então, mas aí, por isso que eu tô falando, aí que entra o papel do físio, entende? Porque às vezes pra ti a sensação é que é muscular, mas que nem você falou pra mim. Eu tava com uma dor aqui em cima, mas aí caso, eu entendi que o meu problema tava lá no joelho. Então, não necessariamente, às vezes, o problema está na região da dor. Então, quando você pega alguém capacitado pra te avaliar, peraí, deixa eu ver como que estão os teus equilíbrios, deixa eu ver se a sobrecarga no seu pé tá igual, se tá mais pro joelho, se tá compensando aqui na pelve. Porque lá no tênis, a mobilidade que você tem que ter é muito grande. Com certeza. Então, tipo, a força, a explosão, mobilidade... Isso é uma coisa que eu faço muito exercício de mobilidade fora da quadra, né? Total. Mas a questão que eu acho que
no meu caso, eu sempre fui muito consciente. A consciência corporal, ela é muito importante para o atleta, né? Quando ele está ali, um ajuste fino ali, né? E quando eu vim do esporte e eu faço exercício, eu consigo ter assim, a noção do que foi um exagero, o que é uma dor que meio esquisita, e o que é uma dor que é causado por um músculo, né? Então eu vou lá, faço peitoral, dia de peito, pá, uma super dor aqui, vai, cara, isso aqui não tem nenhum problema. Agora, quando vem uma pinçando atrás, não sei da onde, de repente pegou lá, aí é um problema mais sério. Já fica mais preocupado. Muito mais preocupado. Mas faz parte. Né? Cara, adorei falar contigo. Obrigado pela presença aqui. Certo, que legal. Eu queria que você deixasse o último recado aí pro pessoal, tuas redes sociais, onde que o pessoal te encontra também. GustavoBorges.com.br, meu site. Lá tem tudo. É entrar no Instagram, @Gustavo.Borges. Clica no link da bio lá, tem todos os produtos, tudo lá. Todas as coisas que eu divulgo. É só colocar Gustavo Borges nadador, né? Porque tem outros Gustavo Borges no Google aí que vocês vão encontrar, mas ali tá em todas as informações. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tá aqui contigo, tá aqui com a tua audiência, público que ajuda na população brasileira, né? A fisioterapia tem um papel gigantesco na prevenção e na recuperação, né, de muitas lesões e ajuda na saúde, né, da população. Então, parabéns pelo podcast, parabéns pela profissão e a todos que assistiram aqui. Obrigado por me incentivar, obrigado por dar a força. E, cara, parabéns por toda a sua história. E não só pela história de atleta, que já foi extraordinária, né? E eu vivi aí, eu vibrei contigo, mas porque você ainda vem construindo. Eu acho que isso é deixar o seu legado ali. O que foi o Gustavo Borges, eu sei que seu filho também é nadador, que está competindo, que está bombando também, entendeu? Então, assim, é fazer com que o mundo entenda qual é a sua missão, qual é o seu papel, transformar a vida dessas pessoas e todas essas academias, escolas, todo esse pessoal que é licenciado, que está conectado contigo, quantas crianças e adolescentes e pais são transformadas a partir disso. Então, cara, é imenso o trabalho que você faz. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Show? Obrigado. Tchau. Gente, obrigado por estar aqui com a gente. Não esquece de se inscrever no canal. Clica aqui em curtir se você amou esse podcast assim como eu. E compartilha aí com o pessoal que precisa conhecer essa história do Gustavo. E se tiver alguém que é mais novo aí, pelo amor de Deus, compartilha porque precisa conhecer, tá bom? Obrigado, até a próxima.